Fala concurseiro, concurseira, e aí, tudo bem? Olha, se a sua prova é organizada pela Banca Idecam, fique comigo até o final que eu vou trazer um assunto importantíssimo nas últimas provas da Banca Idecam e certamente está lá no conteúdo programático de língua portuguesa do seu concurso, se a sua banca é Idecam, é claro. Trata-se de concordância verbal e aqui um recorte específico, concordância verbal com o verbo haver. Beleza? É isso que a gente vai trabalhar. A pessoa fala, professor, eu já sei que o verbo haver ele é impessoal quando tem o sentido de existir. Tranquilo. Mas a Banca Idecam, ela cobra um pouquinho além disso aí. E a gente vai ver exatamente essa diferença. A Banca Idecam, ela não é para amador, você precisa estar preparado. Ela cobra sempre com um diferencial. E é isso que eu vou trazer neste vídeo. Então fique comigo até o final. E na descrição vou deixar um material top com mais questões sobre esta temática e também com um bizu para que você revise, faça uma pequena revisão aí perto da sua prova para que você não perca esse conteúdo, beleza? E se você não segue lá, dê essa moral também, @gramaticaflix, beleza? Sempre com dicas tops lá para vocês. E aqui, fazer sua inscrição, né? Se você ainda não é inscrito, estou postando uma série de conteúdos para a Banca Idecam, então, se é a banca do seu concurso, fique comigo. Se você quiser mais, eu tenho um treinamento de questões Idecam, com muitas questões comentadas, organizadas por assuntos, você pode assistir várias vezes. Há também um PDF com gabarito ao final, e eu comento em videoaulas centenas de questões, tá? Organizadas por assuntos, os assuntos mais cobrados aí pela banca estão contemplados lá, beleza? Então vamos aqui para cima, vamos para a nossa aula agora direto ao ponto, concordância verbal, verbo haver, Banca Idecam, beleza? O que temos sobre a concordância verbal com o verbo haver é o seguinte, você já sabe, né? O verbo haver com sentido de existir, ele é impessoal, não é isso? O verbo haver com sentido de existir, ele é um verbo que a gente chama de verbo impessoal. Então, o verbo impessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que ali não tem sujeito, né? Ali naquela oração não tem sujeito. E logo, esse verbo ele não se flexiona, beleza? Já o verbo existir, ele por si só, aqui vou até escrever de novo para não gerar confusão. Este camarada aqui, este é pessoal. Alguns fazem confusão com isso. Este aqui. Agora, o haver com sentido de existir é impessoal. Beleza? O que significa dizer isso? Significa isso aqui, ó. Quando eu trago esta frase, havia muitas pessoas, olha ali. Né? Por enquanto, está bem tranquilo, elementar. O foco aqui é quando a banca traz locução verbal. Aí você vai ver. Mas olha, muitas pessoas. Por que não é haviam? Exatamente isso. Porque o verbo haver, com sentido de existir, ele é impessoal. Então, havia muitas pessoas. Este é o uso correto. Havia muitas pessoas. Beleza? Havia muitas pessoas na reunião. Não haviam. Por quê? Ele não faz a flexão. O verbo haver com sentido de existir. Agora, se eu troco o haver por existir, aí vai fazer a flexão. Por quê? Porque o existir ele é pessoal. Então, existiam muitas pessoas na reunião. Beleza? Tranquilo, né? Então, assim, ó, outra situação. Há chances. Isso está correto. Chances é plural. Beleza, mas aqui não é sujeito. O verbo é impessoal, não há sujeito. Então, há chances de aprovação. Assim como houve problemas. Não houveram. Houve problemas, beleza? Porque existiram problemas. O verbo existir, sim, é pessoal. Mas o verbo haver, com o sentido de existir, não. Beleza. Até aqui, eu acho que a maioria já sabe. Não é aqui que está o diferencial. Não é aqui que a Idecam bate forte. A gente vai aumentar aqui a dificuldade. A dificuldade mora quando ela trabalha com dois verbos. V2 e V1. Por que V2 e V1? Por que nessa ordem? Porque V1 é o verbo principal.
Então você vai memorizar assim, ó. O verbo principal é quem manda. Beleza? O verbo auxiliar é o camarada que obedece. Obedece. E este aqui manda. Então, quem manda é o principal. O principal, ele vem nessa ordem. O primeiro que vem é o chamado de auxiliar. O segundo, né, da direita ali, é o verbo principal. Então, você tem o verbo auxiliar, verbo principal. Numa locução verbal é nesta ordem. Então, o segundo verbo é o V1, é o verbo principal. Beleza? Entendeu? Então, você tem dois verbos. Este verbo que vem primeiro é o verbo auxiliar. E por que este é um? É porque eu chamo de principal, tá? Então, é só você gravar o seguinte: dois verbos. O segundo verbo é o verbo principal. E este verbo principal é ele quem manda. E o que significa isso? O que significa é que, numa locução verbal, a gente vai identificar, olha aqui, este aqui, ó, é o verbo principal. Beleza? Que seria quem? Seria o V1. É o verbo principal. Então, ele quem manda. Se o verbo principal é um verbo impessoal, e a gente falou que é ele quem manda, ó, o V1 manda, o que ele faz? Ele transfere essa impessoalidade para o verbo auxiliar. Beleza? É aqui que a banca IDECAN cobra inúmeras questões, muitas. E ela fica jogando o verbo existir e o verbo haver e existir. Fica nesses dois. Então, olha só, aqui você mata a questão. O verbo haver, ele é impessoal. Você já sabia, você já sabe, beleza. Agora, na locução verbal, deve haver. Como fica isso aí? Exatamente desse jeito que está aqui. Está correto. Esta frase está correta porque o verbo haver, ele nesta locução verbal, dois verbos, deve haver. Beleza? Ele é impessoal e ele transfere a impessoalidade. Por que ele transfere? Porque ele está na condição de verbo principal. Beleza? Então, na locução verbal, na ordem, o segundo verbo é o verbo principal. Ele é quem manda. Se ele é impessoal, ele transfere a impessoalidade. Se ele for pessoal, transfere a pessoalidade. Beleza? Então, isso aqui está certinho. Outra situação, olha aqui, verbo principal. Beleza? P de principal. Esse aqui é o verbo auxiliar. Este verbo principal, ele é impessoal, não é isso? Que é o verbo haver. Então, ele transfere essa impessoalidade. Por isso que fica, vai haver mudanças, beleza? Não posso jogar ali, vão haver mudanças, porque o verbo haver, ele é impessoal, e neste caso ele também é o verbo principal, então ele transfere a impessoalidade, beleza? Por isso que aqui está certo. De novo, pode haver, temos uma locução verbal, olha o verbo principal, é o verbo haver, ele é impessoal, então ele transfere essa impessoalidade, por isso que o verbo fica aqui, ó, sem flexionar. Eu não posso, nessa construção, jogar podem haver. Por quê? Porque o haver trava. Ele é o verbo principal. Beleza? E se o verbo principal for impessoal, ele transfere a impessoalidade. Pegou isso? O verbo principal transfere a impessoalidade para o verbo auxiliar. Beleza. Agora, olha só. E quando o verbo haver não for o verbo principal? Aí, quem manda é o verbo principal. Ele vai flexionar. E é aqui que a banca IDECAN derruba a maior galera. Aqui derruba geral. Beleza? Não vai acontecer contigo. Olha só. Quem é o verbo principal? Chegado. Né? Essa forma aqui do verbo chegar. Quem é o verbo principal? Aqui, ó, estudado. Então, meu filho e minha filha, olha aqui. Se este camarada não é impessoal, ele vai transferir o quê? A pessoalidade. Ah, também. E agora, olha só que a banca faz de maldade. Ela joga o verbo haver. Isso está certo, professor? Está correto. Porque quem manda é o principal. Então, quem manda é o verbo principal. Numa locução verbal,
Quem manda é o verbo principal. E esse verbo aqui, ele não é impessoal. Então, se ele é pessoal, ele transfere a pessoalidade, beleza? Se há plural, ele vai para o plural. Aqui, ó, de novo, outro verbo que não é impessoal. Então, esta flexão do verbo haver, neste caso, está correta. Mas olha a diferença. Ele é verbo auxiliar. Olha aqui, haver como verbo principal nessas três ocorrências, tá vendo? Ele é o segundo verbo. Agora, aqui, nessas duas ocorrências, ele é o primeiro verbo, verbo auxiliar. O que vem primeiro é auxiliar. E quem manda é o principal. Beleza? Tranquilidade isso? É exatamente isso que a Banca Idecam faz. Agora a gente vai ver as questões e olha como fica fácil. Olha aqui, 2024, Prefeitura de Teresina, administrador. Ele falou o seguinte, comando da questão. Assinale a alternativa em que a transformação do segmento destacado no período tenha sido feita de acordo com a norma culta. Olha, aqui não tem locução verbal, então haver com sentido de existir, ele é impessoal. Então não existe essa flexão, haverão algumas estratégias. Não, beleza? Então isso aqui já está incorreto. Hão de existir. Olha, o verbo existir, aqui, ó, ele é um verbo pessoal. Então, o verbo haver, ali está flexionado. Perceba? Hão, flexionou. Mas quem manda é o verbo principal. E quem é o principal aqui? É o verbo existir. E ele flexiona. Ele é um verbo pessoal. Então, o gabarito já está aqui. Agora aqui, ó, haver é o verbo principal. Não posso flexionar. Aqui, ó, existir é o verbo principal. Devem existir. Porque aqui, ó, algumas estratégias é plural. Então, deve fazer a concordância. Como não fez, isso aqui está errado. Agora aqui, ó, haver é verbo principal e haver é impessoal. Ele transfere a impessoalidade, mas aqui não transferiu. Olha lá que o verbo flexionou. Isso aqui está errado. Então, o nosso gabarito está realmente na B. Olha a próxima. É o mesmo esquema, tá? Então, é só verificar aqui, ó. Olha o verbo haver, impessoal, que é o verbo principal. Ele transfere a impessoalidade. Aqui não transferiu, ó, flexionou, está incorreto. Olha o verbo existir. Existir é o verbo pessoal, ele transfere e transferiu. Olha lá, existir, flexiona. Outros fatores. Então, hão de existir está correto. Olha o que a banca faz, né? Ela joga isso aqui. Se você não dominou esse assunto antes, você vem para cá e sabe que o verbo haver, né, pessoal, aí ele jogou aqui uma locução cheio de haver, cheio de existir. Meu Deus, que loucura! Não! Identifica o verbo principal. Neste caso é existir. Existir é um verbo pessoal. E ele é um verbo principal aqui. Ele transfere essa tal pessoalidade, então se tiver plural, haverá de flexionar o verbo auxiliar, que é exatamente o que acontece aqui. Então, mais uma vez, o nosso gabarito. Essa é de Teresina, professor de segundo ciclo. E aqui, ó, parece a mesma questão, mas não é. Até eu voltei para olhar isso. A banca faz idêntica assim, a questão, né? Tá vendo? A ideia é exatamente a mesma. Ó. Essa aqui é Prefeitura de Teresina, administrador. Essa aqui é professor de segundo ciclo. Beleza? Olha aqui, o verbo haver impessoal. Ele transfere a impessoalidade, mas aqui, ó, flexionou. Deveria ser o quê? Deve. Por isso que está errado. Beleza? Olha o verbo existir. Pessoal, tem que flexionar. Podem existir. Não flexionou, está errado. Aqui, somente o verbo haver. Então, houve fatores, né? Outros fatores. Não flexiona. Beleza? Gabarito na letra B. Tranquilo, né? Mais uma. Olha aí. Olha o verbo haver como verbo principal. Não flexiona. Ele transfere a impessoalidade. Isso aqui está errado. Haveriam, olha, o verbo haver com sentido de existir é impessoal. Não se flexiona. Olha aqui o verbo haver como verbo principal. Aí ele flexionou o auxiliar. Não pode. Ele transfere a impessoalidade. Agora olha o verbo existir como verbo principal. Beleza, aí ele transfere a pessoalidade. Aí o verbo haver, haveriam de existir. Está correto, porque o verbo existir é o principal nesta locução. Então ele transfere a pessoalidade e aqui está certinho. Agora aqui é o contrário. Ó. O verbo existir também figura como verbo principal, mas não flexionou. O correto aqui seria o quê? Podem existir, porque este verbo ele não é impessoal. Então,
flexiona aqui, ó, temos o plural diminuições, então podem existir diminuições, beleza? Gabarito aqui, ó, letra D, haveriam de existir, pegou? Ela faz isso toda hora, ó. Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, outro concurso. E essa daqui, Ministério Público, MPA, não é Ministério Público não, MPA, Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual. Olha lá, haver, verbo principal, flexiona ou não? Sabe que não, né? Ele transfere a impessoalidade. Olha o que ele fez, flexionou, então isso aqui está errado. Olha o verbo haver, impessoal. Ele está numa locução verbal, ó, hão de haver, isso aqui está errado, porque o verbo haver, como verbo principal, ele transfere a impessoalidade, beleza? Agora aqui, ó, existir, na locução verbal, ó, haviam de existir, ele transfere essa pessoalidade. Aí a flexão do verbo haver é tranquila, porque ele está na condição de verbo auxiliar. Quem manda é o principal, beleza? Gabarito está aqui na letra C. Agora aqui, ó, existir como verbo principal e o verbo haver como verbo auxiliar. Ele deveria fazer a flexão, como não fez, está incorreto. Aqui, ó, só temos o verbo haver com sentido de existir, então ele não pode flexionar, por isso que está errado. Beleza? Mais uma. Temos 6 questões. 6 questões. Quinta questão, olha aí. Existir. Nem precisa olhar, a historinha é sempre a mesma. Existir. Ó, deverá existir? Não, precisa flexionar. Deverão existir, porque aí você aplica lá, ó. Deverão existir 3 aumentos, tá? Então nem precisa ler aquele textinho ali não. Olha o verbo haver. Ele é impessoal, ele transfere a impessoalidade. Aqui é o verbo principal. Flexionou, poderão, não deveria flexionar, está errado. Olha aqui o verbo existir. Ele é um verbo pessoal, aí pode flexionar. Flexionou, tá tranquilo, na verdade deve, né? Aqui, ó, olha o verbo haver como verbo principal. Ele transfere a impessoalidade, já que ele é impessoal. Neste caso, não transferiu, ó, flexionou. Haverão está flexionado. Isso está errado. Gabarito na letra C. Olha aí a última questão. Olha o verbo haver como verbo principal. Ele transfere a impessoalidade, não transferiu, está errado. Olha o verbo existir. Ele flexiona aqui, porque ele é pessoal, aí não flexionou, está errado. Olha o verbo existir de novo como verbo principal. Ele transfere aqui a pessoalidade, então flexiona, não flexionou, está errado. Olha o verbo haver como verbo principal. Ele é impessoal, não flexiona, mas aqui flexionou, está errado. Olha o verbo existir, ele é pessoal, então flexiona e flexionou, hão de existir. Tranquilidade? E aí, comente aqui se você entendeu essa jogada. A banca IDECAN, ela cobra, assim como as outras, já a concordância verbal com o verbo haver, mas ela faz isso daqui. Se você não tem familiaridade, você olha e acha que tem um monte de resposta correta, ou que não tem nenhuma, tá? Mas o macete aqui é verificar o verbo principal, tá? Que neste caso, ó, é o segundo, beleza? O verbo principal. Se ele for impessoal, ele transfere a impessoalidade. Neste caso aqui, o verbo haver, ele é impessoal e ele é o verbo principal. Então ele transfere essa impessoalidade para o verbo auxiliar, beleza? Agora, se o verbo haver estiver na condição de verbo auxiliar, aí quem manda é o verbo principal, beleza? Bons estudos e até mais.